Eu tenho certeza que você já ouviu falar da história de Daniel na cova dos leões. É interessante que em Daniel capítulo 6, se você for ler a história, você vai descobrir que foi feito um decreto, um decreto malicioso, na verdade, porque buscaram fazer mal contra Daniel, investigaram a vida dele e não encontraram nada. E assim eles criam um decreto para que ninguém pudesse pedir nada, orar a outro Deus, a não fosse pedir ao rei. Então ninguém poderia fazer petição nenhuma a Deus nenhum, exceto ao rei daquela época. O rei assina, e o que eu acho interessante, no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, é que quando Daniel sabe do documento, sabe que o documento estava selado, assinado, que aquele que fosse pego orando, pedindo, falando com outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Daniel 3 vezes ao dia orava a Deus. E o que me chama a atenção é que ele fazia isso constantemente. Era uma prática diária, era o costume dele. E isso enche o meu coração. Porque como eu preciso ser constante, amados. Como nós precisamos sermos constantes. A gente precisa de constância. Porque aos olhos humanos era impossível Daniel escapar daquela cova. Concorda comigo? Como alguém que é lançado em uma cova cheia de leões vai escapar? Mas o que eu acho lindo é que Daniel não muda a sua postura, a sua fidelidade para com Deus, porque o decreto foi assinado. Ele não muda quem ele é diante da cova. Ele não muda quem ele é, a constância do que ele vive em Deus diante de uma ameaça. Ele não muda quem ele é, ouvindo um decreto que iria contra a sua própria vida. Você vai ser jogado na cova dos leões se você for pego orando. Pelo contrário, ele sobe ao seu quarto e vai orar como costumava fazer. Isso é que me chama a atenção. Orar como costumava fazer. Daniel era constante em buscar a Deus. Não foi a fé apenas de Daniel, foi a intimidade com Deus que o salvou. Foi o seu relacionamento diário. E quantos de nós, amados, só buscamos a Deus diante das covas? Só buscamos a Deus no dia mau. Só buscamos a Deus quando precisamos de alguma coisa. Ele não foi orar ao Senhor apenas porque estava prestes a ser devorado pelos leões, ou porque ele tinha um rei pegando o pé dele, não, por causa do decreto, não. Ele não dependia de cova, ele não dependia de nada, ele só dependia de Deus. Ele amava estar na presença de Deus. E isso para mim, amados, é confrontador, porque muitas vezes eu não tenho essa dependência, essa constância de Daniel na minha vida. Muitas vezes eu quero correr, eu quero fugir diante dos decretos, diante das ameaças, diante das covas que aparecem em meio à nossa vida. E o que eu aprendo nesse texto é que a gente deve seguir o exemplo de Daniel. Ter constância na nossa vida de oração, ter constância na busca a Deus, seja na cova, seja no vale, seja na bênção, seja no monte. Você precisa ter o ato, o hábito, a ação de buscar ao Senhor em primeiro lugar, gerando no seu coração alegria, fidelidade, intimidade, comunhão. E o que eu acho lindo é que Daniel saiu ileso da cova. Agora, qual é o contrário de constância mesmo? Inconstância. A inconstância, amado, pode tornar na minha vida e na sua um inimigo letal. A inconstância, ela conspira contra a nossa humanidade. Você pode ser arrojado, você pode ser destemido, você pode ser uma pessoa visionária, pode ser empreendedor, pode ser empresário, missionário, pastor, pode ser o que você quiser. Mas se você não souber cultivar a perseverança, o seu potencial, a sua fé, as suas aspirações espirituais vão se tornar em nada. Ou seja, você vai ser frustrado e condenado a viver uma vida medíocre se você não perseverar, se você não for uma pessoa constante, porque a inconstância, ela frustra as pessoas que
que são boas. A inconstância, ela consegue embriagar as pessoas que têm potencial. A inconstância enferruja, atrofia a nossa musculatura espiritual, a nossa fé, a nossa esperança. A inconstância conspira contra os corajosos, ela deprime aquele que tem visão, ela sepulta projetos gloriosos. Por isso a minha oração hoje é que o Senhor nos livre da mãe da procrastinação, da irmã da mediocridade, a filha do medo, chamada inconstância. Ela não vai alcançar o seu coração, pelo contrário, você vai perseverar, você vai ser firme, vai ser constante. Amados, quantas pessoas você conhece que pararam no meio do caminho? Quantos livros você começou a ler, aí na página 50, na página 30, você acha que encontrou um outro melhor, aí você para no meio do caminho, aí você começa a ler outro, ou seja, você não faz uma coisa e nem faz outra, você fica paralisado, você não é constante. E isso é uma ameaça diária na nossa vida. Porque o antônimo de constância não é apenas a inconstância, mas é a preguiça moral, o descaso, a negligência. E o sinônimo de constância é diligência, zelo, fidelidade. Então é interessante porque a inconstância às vezes quer agarrar, quer roubar, quer fazer dormir a nossa visão, os nossos projetos, os nossos sonhos. Por isso, Dom Pedro II, último rei brasileiro, quando ele entrava na sua carruagem real, sabe o que ele falava para o cocheiro? Devagar, pois eu estou com pressa. Interessante, né? Ele sabia que os apressados não apenas fazem tudo mal feito, como também se cansam logo, não conseguem alcançar os seus objetivos. E quem já, amado, tentou aprender a tocar algum instrumento, quem sabe um violão, uma guitarra, ou sei lá o que, e começa a ter dificuldade de coordenação, colocar o dedo no lugar, alinhar a mão, e a gente desiste. Eu já desisti de tocar violão algumas vezes, mas eu vou tentar de novo, eu vou conseguir. Diga amém, pelo amor de Deus, amém, obrigado, eu vou conseguir. Então na vida, escuta essa aqui pra gente ir embora. Na vida, tudo é muito difícil antes mesmo de se tornar fácil. A nossa inconstância nasce muitas vezes, amados, da constatação de que os primeiros passos em qualquer empreendimento, em qualquer coisa, vai exigir de mim e de você disciplina, visão, inspiração, força, fé, perseverança. E a gente começa a ver as dificuldades e desiste. Mas receba na sua vida constância, perseverança, ânimo. Você não vai ser ameaçado pela inconstância. Você vai terminar o que você começou. Os seus projetos vão ser concluídos. Os seus sonhos vão ser realizados. Porque a constância que está na vida de Daniel também pode estar na minha e na sua. Nós vamos ser constantes na busca a Deus, pela presença de Deus, na intimidade com Deus. Aquilo que nós começarmos, nós vamos terminar. Porque Deus está derramando sobre a nossa história hoje constância, perseverança, para a gente concluir a obra que o Senhor mesmo projetou sobre a nossa história. Eu sou o pastor Leandro Queiroz e esse é mais um devocional. Seus projetos não serão paralisados pela inconstância. Não. Você não vai se empolgar e depois vai ficar frio, Não. Você vai começar, você vai terminar, você vai concluir, vai iniciar outro, vai projetar, vai avançar, vai conquistar, porque a constância está sobre a vida de Daniel, esteve sobre a vida dele. E ele venceu as covas, venceu os leões, venceu os invejosos. É a mesma constância que está sobre a nossa história. Busque ao Senhor, independente do momento, independente da cova, da ameaça. Esteja costumeiramente fazendo uma vida de devocional a Deus. Daniel costumava orar 3 vezes por dia e ele não parou por causa de uma cova. Ele continuou fazendo o que sempre fez. Por isso a constância em buscar a Deus é o segredo para vencer qualquer cova, qualquer leão que se levantar contra a tua história. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.